No mundo corporativo, o termo puxar o tapete é muito usado quando uma pessoa passa por cima da outra para crescer no ambiente de trabalho, para se promover. Uma coisa que não é nada saudável, mas que acontece com uma certa frequência. E o motivo pelo qual isso acontece é simples, né? É inveja. E essa inveja é mostrada com tentativas de sabotar a sua imagem, o seu trabalho. Então você pode ter o tapete puxado de algumas formas, né? Alguém pode roubar a sua ideia e apresentar como se fosse dela. Alguém que fala mal de você pelas costas. Alguém que te sabota tentando te excluir ali de uma atividade, um projeto. Alguém que tenta passar por cima de você, por exemplo, e vai falar com o seu chefe direto, sem falar com você antes. Você pode ser boicotado pelo seu chefe porque ele se sente ameaçado por você. Você pode ser influenciado a cometer um erro porque alguém faz isso conscientemente para te prejudicar. Pode ter até fofocas mentirosas ou exageradas sobre a sua vida pessoal. Enfim, tudo isso são formas de puxar o seu tapete. Agora, quando você vai tratar essa questão, você tem que ter um cuidado fundamental. Muitas vezes, eu vejo pessoas que alegam que tem alguém querendo puxar o seu tapete, mas quando eu analiso melhor, eu vejo que não é bem assim. Então, você não pode confundir alguém puxando o seu tapete com você tentando justificar não ter conseguido alguma coisa, culpando outra pessoa. E, infelizmente, eu vejo isso com frequência. Quando uma coisa dá errado, é uma tendência natural a gente querer culpar outra pessoa por isso, né? Alguém que foi promovido no seu lugar porque era puxa-saco, não porque porque te faltava as habilidades certas, e ele tinha, né? Mas porque ele era puxa-saco. Ou alguém que fala alguma coisa que você não quer ouvir, por mais verdade que isso seja. É seu chefe que não te apoia, não te orienta como você acha que ele deveria. Então, olha você transferindo uma responsabilidade que é sua para outra pessoa. E quando você acha que está todo mundo contra você, né? Só você está certo, você não ouve mais ninguém. Então você tem que tomar cuidado. Até que ponto a sua própria atitude, que às vezes é agressiva, mesmo com boa intenção, ela faz com que os outros reajam negativamente em relação a você. Então, esse é um cuidado muito importante que você tem que ter. Você tem que fazer uma autoanálise se o problema é realmente alguém puxando o seu tapete ou não. Mas vamos imaginar que sim, tá? Então você reconheceu, então tá lá a puxada de tapete. Você precisa lidar com isso, porque fingir que não está acontecendo nada não vai resolver o problema. Então você tem que enfrentar. E quando eu falo enfrentar, não quero dizer confrontar, tá? A questão é que essas puxadas de tapete podem sim te atrapalhar a carreira, podem atrapalhar a promoção, atrasar a sua promoção. Então quando você identifica, você tem que puxar a responsabilidade para você e enfrentar o problema. Tá? Isso é importante. Tá? Você mostra que você tem atitude e isso é fundamental se você quer ser promovido. Agora, a pior coisa que você pode fazer numa situação dessas é revidar, ou seja, pagar na mesma moeda. Por quê? Primeiro, isso não resolve o problema. Tá? Isso vira uma espiral negativa. Você faz, a outra pessoa faz pior, aí você faz pior ainda e não resolve, todo mundo sai prejudicado. Segundo, porque isso cria um conflito negativo que vai ser ruim para a sua imagem, vai atrapalhar a sua possibilidade de ser promovido. Afinal, se você não sabe gerenciar um conflito de forma positiva, como é que você vai ser promovido? Então, eu vou dar aqui, a gente vai discutir alguns casos aqui, mas o que você precisa fazer? Em todos eles você precisa manter a conduta íntegra. Então, você não vai descer no mesmo nível da pessoa. Porque quando você cai na lama, você também sai sujo. Independente dos motivos que você mesmo justifica para fazer isso. Então, acima de tudo, você tem que manter uma conduta íntegra. E eu queria discutir agora o que fazer em 3 situações de puxada de tapete. A primeira é quando alguém rouba a sua ideia e apresenta a ideia como se fosse dele ou dela. Para evitar que esse tipo de coisa aconteça, você precisa sempre compartilhar a sua ideia com várias pessoas, e não com uma só. Às vezes, você compartilha a ideia só com o seu chefe, e quando você vê, ele está usando a sua ideia como se fosse dele. Então, o importante é sempre compartilhar a sua ideia com várias pessoas. Mesmo que você não possa deixar a ideia totalmente pública, acontece em alguns casos, mas você pode compartilhar com algumas pessoas chaves, né? Se for numa reunião onde está todo mundo junto, melhor ainda, tá? Assim fica nítido que se alguém tentar roubar a sua ideia, as outras pessoas sabem, né? Bom, e quando já aconteceu, já roubaram a minha ideia? Bom, em primeiro lugar, você tem que ter controle emocional. E eu sei que isso é difícil, porque você quer combater uma injustiça. Mas tenha em mente o seguinte, a pessoa que copia uma ideia, ela não tem capacidade para gerar ideias novas, ela só sabe copiar. Então,
Ou já, por outro lado, a pessoa que cria uma ideia sempre consegue gerar ideias novas. Então, você pode até mencionar de uma forma clara, controlada, que a ideia original foi sua. E que não tem problema a pessoa divulgar, mas que seria conveniente, importante dar o crédito a quem teve a ideia. Tá? Normalmente, você confrontar diretamente a pessoa, nesse caso, não dá um bom resultado. A pessoa vai negar o seu crédito. Bom, o segundo caso é quando alguém fala mal de você pelas costas. E esse é um caso que vale a pena você falar diretamente com a pessoa, para tentar entender por que a pessoa está tendo esse tipo de atitude. De repente, a pessoa se sentiu ofendida por alguma coisa que você pode ter feito, ter falado, sem querer mesmo. Então, nesse caso, você tem que tomar cuidado com atitudes de como falar para o seu chefe ou devolver na mesma moeda, né? Às vezes você nem falou com a pessoa, você já vai falar com o chefe, já vai tal. Isso é imaturidade. Então, essa atitude de tratar diretamente é a melhor forma de resolver. Até para você impor limite, né? A pessoa precisa perceber que aquilo lá não está certo, que aquilo está errado. Então, mais uma vez, né? Você só vai ter sucesso com isso com muito controle emocional. Não tem jeito. E o terceiro caso que eu queria discutir é quando você é boicotado pelo seu chefe porque ele se sente ameaçado, ele acha que você quer pegar o lugar dele. Isso acontece porque o seu chefe está sentindo medo ou insegurança com o seu destaque, com o seu potencial. E nesse caso, você tem que mostrar para ele que não existe uma competição com ele, você não quer o lugar dele. Na verdade, que você quer ajudar a área e, consequentemente, ele mesmo a crescer. Você contribui da mesma forma, ele cresce, a área cresce, é claro, você cresce também. Então, você tem que ressaltar a colaboração e que você respeita e que você quer trabalhar em conjunto com ele para obter os melhores resultados. E aí, tem alguém na sua empresa que está tentando te puxar o tapete ou já te puxou o tapete? Conta para mim aqui nos comentários.